Na consideração de hoje, nós queremos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Juízes. E toda vez que você abre a Bíblia no livro de Juízes, você está voltado historicamente para o pior período da nação de Israel. Era um período de muita confusão, decadência, desunião. E então esse é o contexto em que todos os fatos ocorrem aqui na narrativa do livro de Juízes. E desta feita, eu gostaria de, aqui no capítulo 17, obviamente que você vem lendo o livro de Juízes, e o escritor, ele vem dando uma visão geral de toda a nação, de todo o território, mas especificamente no capítulo 17, parece que ele deixa aquela visão mais ampla para olhar, não é? Para concentrar o foco da sua observação em uma família. Então nós vamos ler aqui, no capítulo 17 do livro de Juízes, algo acontecido dentro de uma casa, no contexto doméstico, né? Dentro de uma família. E esses registros, como tantos outros, nos fornecem também lições, exemplos, princípios para nós aplicarmos realmente na nossa caminhada e assim estarmos na presença do Senhor. Então eu passo a ler neste momento, capítulo 17 do livro de Juízes, onde nós lemos: Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 peças de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava maldições, e também as disseste aos meus ouvidos, eis que este dinheiro eu tenho, eu tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja o meu filho do Senhor. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: Inteiramente eu tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de maneiras que agora eu as devolvo a ti. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um homem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e me seja por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica, o levita, consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Bem, queridos, na interação Deus-homem, homem-Deus, nós temos que entender que há parâmetros que foram pré-estabelecidos por Deus, obviamente. É óbvio que Deus anseia por nossa comunhão com Ele. E é óbvio que o homem também anseia pela comunhão com Deus. Mas isto
tem que acontecer dentro de parâmetros, dentro de princípios. Então, você não tem uma vida diante de Deus aceitável diante de Deus de qualquer maneira, de maneira aleatória. Ou seja, nós temos que observar princípios. Então, nós partimos do pressuposto que isso exige, obviamente, um ajuste de conduta. É impossível que o homem, gerado no pecado, crescido em um ambiente totalmente pecaminoso, que ele esteja apto a uma vida de comunhão com Deus. Até porque lá no livro do profeta Isaías diz: os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então o pecado, ele incompatibiliza o homem diante de Deus. Então é necessário que, uma vez que o homem queira esta vida de comunhão com Deus, isso requer, obviamente, um ajuste de conduta inteiramente. A pessoa precisa se voltar para Deus e absorver os seus princípios. Enfim, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 6, nós podemos ler assim: aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, obviamente, você crê em Deus e você o tem como Senhor da sua vida. Então, isso implica numa subserviência incondicional. Você crê realmente que Deus estará no controle da sua vida e você, então, ajusta a sua vida pelos princípios que Ele estabeleceu. Nós lembramos que, quando Deus tirou Israel do Egito, foi ministrado a eles justamente o ensino. Deus deu a lei através de Moisés. Deus estabeleceu princípios para que, através dos quais, Israel se conduzisse bem diante de Deus. Vamos lembrar que Israel, no caso, saindo do Egito, ele estava saindo de um contexto totalmente corrompido, idólatra, né? Degradante, tanto moral como espiritualmente falando. E então, logo de início, o que nós temos aqui? Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 6, olha a importância dos ditames que Deus estabeleceu para que Israel regulasse a sua conduta, o seu procedimento diante dele. Então, aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, nós lemos assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Então, ou seja, Israel está sendo tirado de um contexto idólatra, muito confuso e corrompido, enfim, e Israel, na verdade, vai para um outro contexto idólatra, porque a terra de Canaã era composta por nações que não serviam a Deus. Então, ou seja, Israel sai de um contexto idólatra e vai para o meio de um outro contexto. Então, Israel precisa ser preparado. Israel precisa absorver realmente os princípios da palavra de Deus para que ele possa sobreviver. Num primeiro momento, ajustar a sua vida à vontade de Deus. E depois, consequentemente, ele se fortalecer em suas convicções, em seus valores, para ele sobreviver em meio às nações para as quais ele foi levado lá em Canaã. O plano de Deus era que Israel fosse uma referência lá do verdadeiro culto. Então aqui, no capítulo 6, está dito assim: esses são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, 6 gerações, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Veja que é uma promessa aqui, né, inerente à observância dos princípios bíblicos. E ele continua dizendo aqui: ouve, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a lei
está sendo aqui apresentada para o povo de Deus, a fim de que eles realmente eles estejam fundamentados nesses princípios, para que eles possam viver com a bênção de Deus. O plano de Deus é abençoá-los, guardá-los, protegê-los, prosperá-los, enfim. E aqui diz, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não é só na mente. Então o verdadeiro adorador, servo de Deus, ele não tem apenas um conhecimento teórico da Bíblia, ele tem a palavra de Deus no coração, há uma identificação. E aqui diz, versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, as inculcarás a teus filhos, ou intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-se. Ou seja, uma responsabilidade para os pais. Já a criança recebendo ali, desde os seus primeiros dias, o ensino da palavra de Deus. Isso é muito importante. E vai aqui, eu só quero abreviar a leitura, versículo 12, diz assim, guarda-te, que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás. E aqui diz no versículo 14, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, para onde eles estão indo, lá na terra de Canaã. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O que temos aqui, queridos? Deus está colocando as claras aqui com o povo. Olha, eu opero esse grande livramento, vou levar vocês até a terra de bênção, porém, eu exijo um padrão de comportamento. E esse padrão, ele é definido, ele é ajustado pelos princípios que eu estou colocando. Então era muito importante, por isso que quando você vê na cultura hebraica, em toda a história do povo hebreu, a leitura da lei, as sinagogas, enfim, sempre lendo a lei, porque isso era o norte das ações, mesmo na vida pessoal, tanto coletiva, do povo de Deus. Muito bem, queridos, por que eu fiz questão de ler tudo isso? Porque aqui no livro de Juízes, nesse momento da história, nada disso mais existe. Tudo isso ficou esquecido. E eu quero adiantar que não foi um esquecimento instantâneo, mas foi gradual, paulatino. Israel, infelizmente, ele foi se afastando dos princípios da palavra de Deus. E, queridos, quando nós lemos aqui no livro de Juízes, você já ouviu eu ler aqui, versículo 6 aqui do capítulo 17, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. A situação aqui é o seguinte, não havia rei, não havia governo, não havia ordem. Se não havia ordem, havia desordem. Se havia desordem, não havia bênção. E se não havia bênção, havia maldição. Lembra que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, foi dito a eles, olha, que a ira do Senhor não se acenda contra você. Deus é zeloso, Deus é amor, mas Deus exige obediência. Eu costumo dizer que a justiça de Deus faz divisão entre sua misericórdia e seu juízo. O prazer de Deus é ser misericordioso, um Deus de amor, claro. Porém,
A justiça de Deus faz divisão entre sua misericórdia e seu juízo. Deus, ele é misericordioso. Porém, se não valorizarmos a misericórdia de Deus, a ponto de afrontá-lo, por causa da sua justiça, ele entra com o juízo. Não é o prazer de Deus, mas Deus não pactua com o erro. Muito bem. Queridos, aqui, no momento em que nós lemos aqui no livro de Juízes, e estamos aqui focados na casa de Mica, esta família, né? De repente, o texto do livro de Juízes, ele deixa de fazer considerações mais abrangentes e ele se prende especificamente em uma família. E o que ocorre nesta família? Houve aqui um problema sério aqui. O filho roubou a mãe, né? Mica, em um determinado momento, ele roubou sua própria mãe. Então, são 1.100 peças de prata, ou seja, traduzindo hoje, mais ou menos 13 quilos de prata, não era pouca coisa. E esta mulher, quando deu falta desse dinheiro, ela amaldiçoou. Ela, se sentindo roubada, lesada, ela parece que rogou uma maldição sobre quem havia feito aquilo. E Mica, talvez amedrontado, né, pela maldição da mãe, alguma coisa assim, ele resolve, em um determinado momento, restituir esse dinheiro à sua mãe. Queridos, quando nós vemos Mica aqui, roubando a própria mãe, já podemos ver aqui uma deformação na conduta deste jovem aqui, né? Porque lá na lei, a lei que deveria ser lida, observada, inculcada na mente das crianças desde a infância. Então, lá está escrito que os filhos deveriam honrar o pai e mãe. E quando você se depara aqui, o comportamento de Mica não tem o menor respeito para com a sua mãe, a ponto de roubar-lhe o dinheiro. Queridos, tudo isso, toda essa deformidade aqui, toda essa anomalia aqui, ela tem um princípio. Quando você começa a ler o livro de Juízes, você percebe que depois da morte de Josué, porque enquanto Josué esteve no comando do povo, houve ali uma unidade, né, mais acentuada entre as tribos, e o zelo, o cuidado para com a lei do Senhor era maior. Mas a Bíblia diz que um dia Josué faleceu. E durante o comando de Josué, o povo foi temente a Deus. E, inclusive, os anciãos que viveram com Josué, próximos a Josué, eles também herdaram este zelo, este cuidado do grande líder, Josué, e o povo obedecia. Porém, esses homens também foram morrendo. Ninguém é eterno. E eu penso, queridos, que naqueles dias, Josué já havia falecido, e os anciãos iam falecendo, né? E eu penso que cada um daqueles anciãos, aqueles mestres zelosos, cada sepultamento daquele, eu acho que os anciãos que ainda estavam vivos, um olhava para o outro e falava assim: pois é, meu amigo, os bons referenciais estão indo embora. O que será dessa geração ou das próximas gerações? E quando eu penso nisso, queridos, obviamente que eu tenho que pensar nos dias de hoje. Fazer uma aplicação contextualizada daquilo que nós estamos lendo. Hoje, nós temos um problema muito sério. Vivemos uma geração que despreza princípios, despreza valores. E muitos problemas que existem hoje são oriundos do seio das próprias famílias. Eu me lembro que eu ia na escola, na reunião que havia lá, né?
os professores exigiam que os pais comparecessem. E eu fiz isso mais regularmente no caso da minha filha, né? Minha esposa também participava, eu tenho mais 2 filhos, enfim. Mas eu me lembro que lá na classe, os pais estavam ali diante dos professores e eles nos chamavam pelo nome dos alunos, obviamente. E quando chegava a vez da minha filha, a professora ou o professor falava o nome da minha filha, então eu me identificava. E eu me lembro que o professor se dirigiu a mim e falou assim: olha, pai, o senhor é um homem feliz, porque o comportamento da tua filha aqui difere da maioria. É uma menina de respeito, a gente percebe que é uma menina de princípios. Obviamente eu glorifiquei a Deus ali e meus filhos foram criados. Além da minha preocupação em lhes dar uma educação moral, cívica, mas também meus filhos foram ensinados no temor do Senhor e hoje eu os tenho servindo a Deus, enfim. Mas tudo isso, queridos, eu quero frisar aqui a importância de nós termos um referencial sólido para a nossa conduta, que continua sendo a palavra de Deus, né? Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, obviamente que muitas orientações aqui são cerimoniais, né? Tiveram seu valor dentro da história do povo judeu, mas o princípio moral, ético, né, da lei, isso é eterno, isso é perene, isso vale para nós e sempre valerá durante toda a nossa vida. Muito bem. Então aqui, queridos, esta família inserida num contexto totalmente adverso, né? Ninguém lê mais a palavra de Deus, não existe aqui sacerdotes zelosos, né? Nesse período aqui de Juízes, não existe uma preocupação, né, em ministrar a palavra de Deus. Então as tribos, depois que se instalaram na terra de Canaã, depois da morte de Josué e daqueles anciãos, parece que houve um individualismo ali, sabe? Cada um olhou para o seu próprio umbigo e esqueceu, querido, aquela unidade nacional se perdeu. Então começaram a adotar padrões, sabe, assim, aleatórios, enfim. O comportamento, por isso que aqui diz que naqueles dias não havia rei e cada um fazia o que achava mais certo. Olha, queridos, para a sociedade hoje, né? Então, aquela mensagem, né? Precisamos rever os conceitos, mas na verdade não é no sentido de aprimorar, né? Quando hoje se fala muito em modernidade, pós-modernidade, enfim. Então, em nome de uma cultura moderna, então muitos defendem aí abrir mão de valores, de princípios, e a mídia está aí realmente incrementando essa ideologia satânica, não é? E tudo isso, irmão, queridos, faz com que as pessoas vão se afastando do referencial maior, que é a palavra de Deus. Então você vê hoje reflexo, né, nessa geração. Meu Deus, é terrível. Então, queridos, essa era a situação aqui nos dias de Juízes. E o que ocorre? Essa família aqui, você percebe que toda a instabilidade comportamental da sociedade da época acabou invadindo o contexto doméstico desta família. Queridos, quando nós não conseguimos barrar na porta da nossa casa, né, a influência mundana, promíscua, né, da sociedade à nossa volta, você vai experimentar uma tragédia no contexto da sua família, claro. Pais que não filtram o que os filhos veem na TV, o que acessam no celular, os sites, enfim. Se os pais não tiverem um cuidado especial, então toda esta deformidade, toda esta influência, esse senso comum, né? Vamos lembrar aqui dos sociólogos, né? O fato social, o senso comum que impera nessa sociedade, começa a vir para dentro da sua família.
E isso começa a ter um efeito nocivo na vida dos seus filhos e na sua própria vida, inclusive. Então nós temos que ser zelosos, queridos, e valorizar a palavra de Deus. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, né? Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Então nós temos que valorizar isso mesmo, queridos. Muito bem. E voltando aqui, queridos, para desenvolver a nossa reflexão nesse texto, olha o que acontece. A reação da mãe de Mica, quando ele devolve o dinheiro a ela glorifica a Deus. Então você, num primeiro momento, ela fala assim, bendito seja meu filho do Senhor. Amém. É lindo de ouvir. Porém, queridos, isso aqui é uma expressão muito superficial. Está me entendendo? Esta mulher não tem consistência espiritual. E o problema hoje é que muitos que se dizem crentes em Cristo, eles apresentam assim, frases de efeito, falam em Deus, mas falta consistência, sabe? É ausência de conteúdo, de uma comunhão sincera com Deus, de uma experiência de conversão, um verdadeiro nascer de novo. Isso está ausente em muitos que teimam em ainda se apresentar como homens de Deus, mulheres de Deus, enfim. Mas, queridos, adorar a Deus, servir a Deus, vai muito além de observar uma liturgia, ser membro de uma comunidade. Viver na presença de Deus é experiência pessoal. É você realmente, você ter a presença de Deus na sua vida. Então esta mulher aqui, a mãe de Mica, se sentindo grata por recuperar o dinheiro, ela diz, bendito seja meu filho do Senhor. E ela, então, pega o dinheiro, só que ela parece que ela quer dedicar esse filho, o dinheiro, e parece que ela quer devolver esse dinheiro ao filho, e fala inteiramente, tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. Olha que lindo, olha que expressão linda, vou dedicar as minhas posses ao Senhor, para meu filho. Aí ela estraga tudo, para fazer dele, porque vamos lembrar que era prata, né? Não era dinheiro nota, era um material prata, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de maneiras que agora eu devolvo a ti. Como pode? Como pode? Essa mulher querer, isso é confusão, percebe? Ela quer ser grata ao Senhor, mas como? Fazendo ídolo. Eu vou servir a Deus com idolatria. Então percebo o grau de confusão na vida desta mulher. Então ela tem uma noção, sim, sobre Deus, só que a sua prática, a sua observação está totalmente adulterada. E, queridos, essa é a realidade de muitos hoje. Falam em Deus, querem agradar a Deus, mas como? Da maneira que eu acho que deve ser? Não. Queridos, os princípios para nós caminharmos bem diante de Deus já estão estabelecidos em sua palavra. Então nós temos, a palavra de Deus reclama um ajuste de conduta. Davi escreveu, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, queridos, somente os princípios da palavra de Deus é que podem nos compatibilizar com a vontade e os propósitos de Deus. Mas vai piorar. Quer ver uma coisa? O filho falou, não mãe, não quero esse dinheiro, fica com a senhora. O que ela faz? Ela pega parte desse dinheiro e entrega para um ourives confeccionar. Aquilo que denomina-se aqui no texto bíblico terafim, né? Um ídolo da família. Então ela pega parte dessa prata e ela leva isso a um ourives, para ele confeccionar uma imagem de escultura e de fundição. Meu Deus, a que ponto chegou? E eu quero desenvolver uma reflexão rápida aqui, nesse momento em que ela vai materializar um desejo que ela tem dentro dela. Você percebe que o desejo dessa mulher era ter um ídolo
um ídolo feito desse material, cuja confecção estaria ligada a esse momento de gratidão. Então ela quer um ídolo que represente aquele momento. Então, queridos, a princípio o ídolo só está na mente dela, no pensamento. Mas ela quer materializar isso. Então ela pega parte do material, da prata, e leva para o ourives. O ourives que vai confeccionar este ídolo, ele não tem interesse nenhum nesse ídolo. Para ele é um boneco, mas ele quer ganhar dinheiro. Então, eu quero dizer para você que o ourives que vai produzir esse ídolo, ele não tem interesse em ficar com esse ídolo. Ele foi pago para isso, ele quer desenvolver o trabalho dele e ganhar o dinheiro dele. Então, essa mulher, a princípio, ela só imaginava um ídolo. Agora ela pegou o material, a prata, e levou ao ourives. E o ourives está confeccionando o ídolo. Chegará o momento desse ídolo estar pronto, lá na oficina do ourives, e ele vai trazer esse ídolo para quem? Para quem pediu, para quem encomendou. E eu quero desenvolver aqui, fazer uma aplicação desta citação bíblica aqui. Queridos, nós temos que estar apegados à palavra de Deus e observar uma vida de comunhão com Deus, para que possíveis pensamentos impróprios não venham a dominar a nossa vida e alterar todo o nosso comportamento. Preste atenção. Aquilo que vai na nossa mente influencia nosso comportamento, as nossas ações e as nossas reações. Onde o senhor quer chegar, pastor? Lamentavelmente, queridos, pela ausência de uma vida de comunhão com Deus, muitos, até frequentadores de igreja, simpatizantes do Evangelho, eles começam a desenvolver fantasias, ilusões, seus pensamentos. E ele começa a pensar tanto em certas coisas, a princípio é só um pensamento. Eu escrevi um pensamento assim, um pensamento impróprio. Quando não anulado no início, ele passa de opção para imposição absoluta. Vou repetir. Um pensamento impróprio, um sentimento impróprio, quando não anulado no início, ele passa de opção para imposição absoluta. Ou seja, quando você começa a pensar em alguma coisa, e vamos lembrar, que mesmo na condição de servos de Deus, nós somos homens, ou são muitas mulheres servindo a Deus, então nós temos uma estrutura emocional, psicológica, e de repente, pode surgir no teu coração, no meu, um sentimento. E muitas vezes, pode ser um sentimento não bom. Então você tem que tratar disso, porque se você deixar isso crescer dentro de você, isso vai te dominar. Lembra de Amon, filho de Davi? Ele desejou tanto a sua meio-irmã, que era irmã por parte de pai, Tamar. E quando ele começou a sentir um sentimento, uma aproximação por ela, um interesse por ela, ele devia se cuidar, procurar um sacerdote, se aconselhar, mas não. Aquilo foi crescendo dentro dele, até que ele violentou Tamar. E depois morreu por conta disso, e por conta disso aconteceu outras tragédias, enfim. Queridos, essa mulher mãe de Mica, ela apenas imaginava um ídolo. Mas no segundo momento, ela investiu nisso. Ela pegou parte do material, do dinheiro, a prata, e entregou para o ourives. Percebe? Ela está investindo. Deixa eu ser mais contundente aqui. Neste momento em que eu lhe ministro essa palavra, muitos já estão investindo para materializar algo no seu coração que nunca deveriam concretizar essa ideia. Mas a pessoa pensa tanto nisso. Sabe aquelas amizades coloridas que começam na internet? A pessoa se interessa por um perfil, às vezes nem existe. Aquilo é uma mentira. Mas, queridos, quantos relacionamentos, Por isso nós ouvimos hoje, o relacionamento líquido, aquela coisa que não tem consistência. Meu Deus! Eu tenho tantos amigos no Face. Não, você não tem amigos. Isso é uma ficção.
Mas, queridos, eu quero, para não extrapolar no horário aqui, entenda que essa mulher aqui, ela está avançando nesse processo. Ela vai materializar algo que antes só estava no seu coração, na sua mente. E, lamentavelmente, queridos, lamentavelmente, a gente assiste pessoas materializando, concluindo sentimentos perniciosos. Verdade. Ideias promíscuas. Então, quando devia se livrar disso, né, buscar ajuda moral e espiritual para se livrar disso, mas não, fica agasalhando. É como um vírus que vai ganhando força. E de repente, queridos, lá na oficina do ourives, o ídolo está pronto. Eu quero dizer a todos aqueles que vivem um déficit espiritual e, por consequência, moral, que lá na oficina de Satanás, ele está confeccionando algo que os desejos dessa pessoa encomendou. E chegará a hora, queridos, e chegará a hora que isso será trazido. Aqui, no caso desta família, houve um momento em que o ourives, ele olhou para aquele ídolo e falou: isso aqui não é meu, não tenho nada a ver com isso aqui, eu só fiz, eu só produzi. E agora ele quer levar este ídolo para a família de Mica, cobrando o devido preço por ele. Não existe pecado gratuito, todo pecado exige um preço. Eu estava para ministrar a palavra de Deus em uma igreja, e foi a primeira frase. Eu até já publiquei um livro com frases, inclusive, mas a primeira frase que me ocorreu, eu até não reclamo a autoria dessa frase, porque eu estava num púlpito de uma igreja, e eu creio que foi o Espírito Santo que me inspirou naquela hora, e eu ministrei naquela igreja usando esta frase. É o seguinte: as consequências de um pecado nunca são plenamente avaliadas antes de praticá-lo. Somente depois a intensidade do sofrimento revela suas dimensões. As consequências de um pecado nunca são plenamente avaliadas antes de praticá-lo. Somente depois a intensidade do sofrimento revela suas dimensões. Quando a pessoa deixa algo crescer dentro dele ou dela, a vontade de fazer não se para pensar no pós, nas consequências. Mas é o sofrimento que essa pessoa vai ter na vida, decorrente dessa atitude, é que vai mostrar para ele ou para ela o tamanho do pecado que cometeu. Bem, no caso aqui, o ídolo está pronto lá na oficina do ourives. Isso não é dele, ele só fez. Isso virá ocupar espaço aqui, na família de Mica, na casa de Mica. Então, queridos, chegou o dia em que o ourives embrulhou, certamente numa embalagem muito bonita. Satanás consegue, por algo que não presta, dentro de uma embalagem charmosa, atraente. Então quem olha assim, parece que é uma grande aquisição. É só sofrimento, queridos. Bem, a imagem chegou. O que você acha que aconteceu? Obviamente, queridos, que quando essa imagem chegou, é o objeto mais importante no momento, de destaque na família. Olha, a mãe de Mica está feliz da vida. Mica também se conforma com a ideia. E, queridos, instalam, o ídolo no melhor lugar. Porque aquilo que você valoriza, suprimindo a presença de Deus, você vai colocar em primeiro lugar na sua vida. É isso que acontece. Lembra de Judas? Andou 3 anos com Jesus, nunca valorizou o mestre. Tanto que na ceia, no último encontro ali, íntimo com os discípulos, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, mas não todos, tem gente suja na mesa. Então Judas nunca valorizou Jesus, ele amava o dinheiro. E você já sabe, né? Negociou Jesus. E Geazi, lembra de Naamã? Quando Naamã procurou o profeta Eliseu, crendo, e desceu ao Jordão e foi curado. Ele queria dar um monte de presente para Eliseu, mas o homem de Deus não quis. E quando Naamã vai embora, o Geazi
que vivia com Eliseu, disse, não, se o meu senhor não sabe aproveitar uma oportunidade dessa, chegou a hora de eu comprar ovelha, boi, touro, tal, enfim, vacas. E o Geazi corre atrás de Naamã, pensando nisso. Voltou com a lepra de Naamã. Então, queridos, quando nós suprimimos a presença de Deus na nossa vida e entronizamos qualquer outra coisa, é isso que vai marcar a nossa vida. E aqui, queridos, o ídolo veio, foi entregue. E o texto aqui conclui dizendo, Mica, ele veio a ter uma casa de deuses. Proliferou. Aquilo que começa de maneira tímida, depois a gente ganha impulso e vai fazendo. O coração só sente a primeira vez. A segunda, a terceira, passa a ser apenas mais uma vez. Então, 1 ídolo, 2 ídolos, 3 ídolos, 30 ídolos, veio a ter uma casa de deuses. E eu quero concluir aqui, queridos, com uma falsa expectativa. Nessa bagunça toda, nessa desordem toda, apareceu quem? Um levita, da tribo de Levi, óbvio. E quando Mica conhece esse rapaz, falou, o que você está fazendo aqui? Eu estou andando por aqui, procurando um lugar onde eu possa me encaixar bem. O que você é? Eu sou um levita. Levita? Olha, você vai ser meu sacerdote. O Mica era muito religioso. Sabe quando você tenta fundir as verdades de Deus com as mentiras inventadas pelos homens? É isso que acontece, queridos. Existem sistemas religiosos aí, que apregoam ser a solução e tal, mas que são completamente divorciados dos ditames da palavra de Deus, dos princípios bíblicos. Isso não funciona. Então Mica, ele está querendo fazer um sincretismo aqui. Ele está vivendo aqui, vamos dizer assim, uma coisa eclética. Ele quer unir o profano com o santo. Não dá certo, queridos. E há um apelo na Bíblia para nós fazermos diferença entre o santo e o profano. A Bíblia diz, aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, porque do contrário você estará provocando a Deus. E o Mica, quando ele vê o Levi, ele falou, você vai ser o meu sacerdote. Pega a Bíblia, queridos, veja o preparo cerimonial para alguém, a origem do sacerdócio segundo a ordem de Arão. Se você pegar lá atrás, tudo, meu Deus do céu, mas agora não. Agora eu chamo e faço. Sacerdote, nessas condições? Olha nos dias de hoje, queridos. Tem tantos homens aí, queridos, denominado pastor, missionário, reverendo. Meu Deus do céu, teu título é fácil, querido. Mas para obter uma consistência condizente com esse título, se paga um preço. Qual é o conceito que se tem hoje de homem de Deus? Mulher de Deus. Meu pai. Então, queridos, o Mica, de uma maneira lá profana, ele diz, você vai ser o meu sacerdote. E o pior vem agora. O Mica, quando faz tudo isso, ele diz assim, olha, agora sei, coitado, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quando é que alguém pode realmente criar uma expectativa de receber a bênção de Deus? Não é quando observa, querido, uma liturgia. Não é quando se faz membro de uma comunidade. Sabe quando é que você pode esperar a bênção de Deus? Primeiro, quando você se converte de verdade. Quando você experimenta um novo nascimento, quando você tem sua vida transformada, quando você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando você se torna habitação do Espírito Santo de Deus, quando você tem uma vida de comunhão com Deus pautada nos princípios da palavra de Deus. Não existe, querido, fórmula pronta. Você liga a TV hoje, vai nas rádios, meu Deus do céu, tudo fórmula pronta, faz isso que acontece isso. Meu Deus do céu, há um comércio, queridos. Parece que o mundo se tornou um mercado das almas, e é uma disputa selvagem, para explorar esse mercado, meu Deus.
Então, queridos, quando eu olho aqui para a palavra de Deus, nesse período da nação de Israel, do livro de Juízes, eu vejo uma similaridade muito grande com os dias que nós estamos vivendo. Mica diz, agora sei que o Senhor vai me abençoar. E, queridos, concluindo aqui, a certeza, a Bíblia dá uma receita, sim. Quer ser abençoado? A Bíblia tem uma receita. Deuteronômio 28, está aqui, olha. Olha o que a Bíblia diz. Se você deseja a bênção de Deus, como eu desejo, então a receita está aqui. Eis que se ouvires, é condicional. Se ouvires, não é escutar, não. É ouvir, buscar uma identificação. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obviamente que isso aqui estava sendo ministrado ao povo de Israel, mas o princípio moral da lei é perene, é eterno, é contínuo. E aqui diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que pode realmente embasar uma expectativa séria, responsável de bênção sobre a vida é justamente quando nós permitimos um ajuste de conduta segundo os ditames da palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração neste momento por todos aqueles que nos acompanharam nesta reflexão. E é claro, queridos, todos nós queremos a bênção de Deus. Obviamente que nós somos imperfeitos, somos falhos, mas Deus entende o nosso esforço em corrigir sempre a nossa vida para nos aproximarmos daquilo que Ele nos ensina na palavra de Deus. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração, já agradecendo meu amigo, pastor Isaac, e pela oportunidade de estar aqui, ocupando a tribuna e ministrando esta palavra. Oremos. Querido e eterno Deus, nós temos, nesses momentos, meditado em Tua palavra, Senhor, e nós entendemos, Pai, quão importante é nós aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ajustarmos a nossa vida segundo os preceitos da Tua palavra, para que possamos ter sobre nós a Tua bênção, Senhor. Querido e eterno Deus, abençoa todos aqueles que nos acompanharam nesta reflexão, aqueles que neste momento estão reconhecendo, Senhor, que a Tua palavra é insubstituível e tem nos seus corações o desejo, Senhor, de estar em Tua presença, valorizando a Tua palavra. Assim, Pai, repouse a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos. Assim eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Deus os abençoe.